O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, a Igreja celebra hoje a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos e discípulas de Jesus, reunidos em Jerusalém, no dia em que os hebreus celebravam a festa judaica de Pentecostes. Agora, Deus não dá a lei para o seu povo como no Sinai, mas comunica seu próprio Espírito. Os discípulos não se desentendem como em Babel, pois todos falam e entendem a língua do Evangelho, a linguagem do amor. É assim que nós celebramos hoje esse dia bonito de festa na nossa fé, na nossa igreja. Pentecostes era a festa judaica celebrada 50 dias depois da Páscoa, também chamada Festa da Colheita, quando os israelitas agradeciam a Deus pelos dons da terra e do alto. Seu caule é a festa da aliança, do dom da lei dada por Deus a Moisés, para que ele a desse ao povo. Seus ramos são a promessa de uma nova aliança, feita no coração do ser humano, transformado pelo Espírito de Deus. Para nós cristãos, a festa passa a ser a festa do dom do Espírito Santo. Para Lucas, o dom do Espírito Santo é dado 50 dias depois da ressurreição. Para o evangelista João, como nós acabamos de ouvir, é Jesus que sopra sobre a comunidade e comunica o Espírito Santo, no mesmo dia do domingo da ressurreição. O primeiro dia da semana é o primeiro dia desta nova semana que não terá mais fim. É a semana da nova criação, quando o dom do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi comunicado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição, e de forma pública, solene e vibrante. O Filho, tendo cumprido a sua missão, está presente nos irmãos com o dom do seu Espírito, para que continuem a sua obra, testemunhar o amor do seu Pai, que é também nosso Pai. As portas fechadas, os discípulos ainda estão vendo sobre o resultado da morte de Jesus. Estão vivendo situações difíceis, adversas. Então, com o seu sepulcro, com medo, é como que a sensação da ausência de Jesus. Os discípulos, mesmo sabendo do sepulcro vazio e do anúncio feito por Madalena, ainda não encontraram o Senhor. E esse encontro é absolutamente necessário. É necessário, mas não é suficiente ver e anunciar. É indispensável o encontro pessoal, pleno, concreto.
Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, o ressuscitado rompe as portas do medo e se coloca no meio deles. É ao redor de Jesus que a nova comunidade está reunida. Não é mais a sinagoga, mas em torno de Jesus. Não é mais do templo, mas o novo templo que é o próprio corpo do ressuscitado. Uma vez ressuscitado, Jesus cumpre a palavra. Jesus faz o dom do Espírito Santo que havia prometido, pois então está aí. Dessa maneira, Pentecostes, no Evangelho de João, antecipado na cruz, acontece no mesmo dia da ressurreição. A paz esteja convosco. Jesus se apresenta com a tradicional saudação judaica, Shalom. Bem mais do que nós traduzimos por paz, o Shalom é a síntese de todos os bens dos últimos tempos. É dom de Deus. Shalom é harmonia plena, sinal de que as relações rompidas foram todas restabelecidas pelo ressuscitado. Significa que Jesus não abandonou aqueles e aquelas que o abandonaram. Na última ceia, ele tinha dito que não os deixaria órfãos, voltaria para lhes dar sua paz e a sua alegria e torná-los suas testemunhas na força do Espírito. O medo dá lugar à alegria. Os discípulos ficam cheios de alegria por verem o Senhor. Soprou sobre eles, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito novo que tira o seu coração de pedra e lhes dá um coração de carne, tornando-os capazes de viver de acordo com a sua palavra e de habitar a terra. Esse Espírito é espírito de ressurreição e de conhecimento do Senhor. O sopro que Deus soprou no primeiro e velho Adão e que o último e novo Adão nos deu na cruz, entregando o Espírito e fazendo escorrer de seu lado aberto sangue e água, o sacramento da igreja. Perdão dos pecados. O Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho. Por isso torna os discípulos capazes de viver como irmãos, vencendo o mal com o bem. E por isso também a missão dos discípulos consiste em perdoar os pecados. O perdão aos irmãos concretiza na terra dos pecadores o amor do Pai. Dessa maneira, a igreja, comunidade que se reúne em torno do ressuscitado e sacramento de salvação para todos, continua a missão do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O dom do Espírito Santo no Evangelho de João faz a ligação entre a hora do Filho e a hora dos irmãos, a hora de Jesus e a hora da igreja. Protagonista é sempre o Espírito. Se no início do Evangelho de João ele passou e permaneceu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora bate as asas também sobre nós para que continuemos a obra de reconciliação do Filho. A era do Espírito, inaugurada na carne de Jesus, tem sua continuidade em cada um de nós. A glória do Filho é comunicada à comunidade dos irmãos e irmãs que vão vivenciar tudo o que eles experimentaram em Cristo. Na presença do ressuscitado, o sepulcro dos nossos medos se abre à paz e à alegria que só o Senhor pode dar. A palavra que se tornou carne em Jesus e volta a ser palavra do Evangelho, agora anima também a nossa pobre carne. A palavra de fato é espírito e vida. O bom e belo pastor entra no nosso sepulcro, nos mostra suas mãos e o lado, sinais do seu amor por nós e nos tira da prisão. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força para uma vida nova. Nos arranca do sepulcro, nos comunica o perfume da ressurreição e nos faz viver da única coisa necessária, o amor de Jesus por todos nós.
Hoje nos alegramos sim, por estarmos celebrando essa festa tão bonita. O Papa Francisco diz, um novo Pentecostes. Peçamos a graça de tornar o rosto de nossa Mãe Igreja cada vez mais belo, renovando-os com o perdão e corrigindo-nos a nós mesmos. Só então poderemos corrigir os outros na caridade. Peçamos ao Espírito Santo fogo de amor que arde na Igreja e dentro de nós, embora muitas vezes o cobramos com a cinza de nossas culpas. Espírito de Deus, Senhor que estais no meu coração e no coração da Igreja, vós que fazeis alcançar a Igreja, moldando-a na diversidade, vinde. Precisamos de vós, como de água para viver, continuai a descer sobre nós e ensinai-nos a unidade. Renovai os nossos corações e ensinai-nos a amar como vós nos amais, a perdoar como vós nos perdoais. Amém. Louvado seja Deus por esse dia de Pentecostes, pelo nascimento da nossa fé, da nossa igreja e pelo Pentecostes que continua todos os dias na missão que nós realizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.